Boa tarde pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Flávio Pripas, eu hoje sou investidor, eu estou numa empresa num fundo de Venture Capital que chama Redpoint Ventures, e eu vim aqui hoje, quando o pessoal me convidou, para falar um pouquinho sobre carreira, como que foi a evolução de ser programador, o que já fez na vida, cada uma das etapas que eu cumpri nessa jornada, até chegar hoje nessa cadeira que eu estou sentado hoje, de investidor de capital de risco, investidor em startups. Daí deixa eu fazer uma pergunta aqui para começar. Alguém aqui é empreendedor, só para eu saber? De startup? Legal. Alguém aqui quer ser empreendedor? Bacana. Estudante? Ah, você não vale. Vale sim. Não, legal. Eu vou contar um pouquinho da minha história e eu queria que fosse mais ou menos interativo, que se vocês tivessem perguntas ou se quisesse fazer uma colocação no meio desse nosso bate-papo, só levanta a mão, eu desço aí e a gente faz a colocação. Só para eu ver, quem é empreendedor já de startup? Quem tem uma startup? Você, mais alguém aqui? Você também, tá? Que daí depois, durante o nosso bate-papo, acho que a gente vai trocar um pouquinho de ideia. Alguém aqui é programador, desenvolvedor? Desenvolvedora. Tá, legal. Para começar a falar um pouquinho de carreira, eu sou um cara que eu comecei a programar muito cedo. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, eu fui fazer um curso de KIRC, que para quem é programador sabe que vem antes do ANSI C, que vem antes do C++, que vem antes do talvez C Sharp. Quem é purista acha que C Sharp não é C. Mas enfim, eu sou programador, eu comecei minha carreira como programador, é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. Eu brinco, às vezes, minha esposa está sentada lá, eu brinco que eu falo com máquinas muito melhor do que com seres humanos. E acho que às vezes é verdade isso. Quem é programador gosta de falar com máquinas mais do que com seres humanos. E eu comecei a trabalhar numa empresa pequena, numa empresa que estava começando, que fazia software de importação e exportação. E quando eu entrei naquela empresa, a primeira coisa que eu fiz foi instalar Quem é programador também mexe com infraestrutura, o que vem na frente a gente faz. E nessa empresa pequena, a primeira coisa que eu fiz, eu instalei um servidor de e-mail em 1995, 1996. Em 1997, eu peguei aqui no Wayback Machine, para quem não conhece, ele é um serviço gratuito na internet que fica fazendo foto de websites na internet. E esse foi o primeiro site que eu fiz, que era um site de 1997, daquela empresa que eu estava trabalhando, que era uma empresa que fazia software de importação e exportação. Só que o que aconteceu em 1997? Em 1997, eu era estagiário nessa empresa. E era a época que os grandes ERPs eles estavam entrando no mercado brasileiro. SAP, Oracle, JD Edwards, QAD, até alguns nomes que as pessoas nem conhecem hoje em dia. E essa empresa chamada Berg Informática, que eu peguei o site lá no Wayback Machine, ela fazia software de importação e exportação. Só que quando você tem um software de importação e exportação, você não está fazendo um negócio só no Brasil. Você está importando alguma coisa da Argentina, alguma coisa do Peru, alguma coisa da Colômbia. Você está exportando para os Estados Unidos, para a Europa. E os clientes dessa empresa começaram a pedir para que o software ele não funcionasse só no Brasil. Ele funcionasse também nos outros países. Para que você pudesse ter visibilidade daquela migração, daquela transferência, daquela movimentação de produto entre os países. E para quem é programador, sabe que nessa época os sistemas eram todos em arquitetura client-server. Você tinha um banco de dados, você não tinha muita rede para você conectar aquele banco de dados de longe, era muito caro, aí você não conseguia dar acesso àquelas transações entre países de forma que fosse barata. E justo em 97 eu estava estudando uma coisa que era nova, que quase ninguém tinha ainda, chamada internet. Que por incrível que pareça, falar hoje em dia isso parece até estranho. E daí eu virei e falei, posso pegar esse sistema que é um sistema client-server, eu estagiário, posso pegar esse sistema que é um sistema client-server e migrar ele para internet? E o pessoal da empresa, era até uma empresa familiar, uma empresa muito próxima, o pessoal falou, não, legal, pega esse sistema e migra para a internet, vai lá e faz.
eu tive que desenvolver, para quem é programador vai entender também, eu tive que ler std-in e cuspir std-out, ok? Mais ou menos. Mas eu tive que ler std-in, cuspir std-out e migrar aquele sistema para a internet. E a empresa ela começou a crescer absurdamente quando a gente fez isso, porque em 1997 esse sistema acabou sendo o único sistema no mundo de supply chain management na internet, onde você podia ter com um sistema, você podia coordenar movimentação de mercadoria do Brasil para a Argentina, para o Peru, para a Colômbia, para o Chile, para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, e a empresa começou a crescer demais. Tanto que essa empresa brasileira pequenininha começou a crescer, ela conseguiu ter 90% de market share das grandes multinacionais que estavam entrando no Brasil no final da década de 90, e a empresa brasileira pequenininha foi comprada por uma empresa americana chamada Vastera, em 2002. E eu, de estagiário, que tinha migrado aquele sistema simplesmente sozinho, eu fui promovido, quando eu fui comprada pela Vastera, para diretor de tecnologia América Latina de uma multinacional americana que fazia software de importação e exportação, chamada Vastera. Com 0 de experiência, uma pessoa que não sabia falar com outras pessoas, uma pessoa que só sabia falar com computadores, mas de repente eu estava cuidando, numa empresa americana, de um software de Global Supply Chain Management, que assim, foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Mané, estou contando a história hoje. O que aconteceu? 2002, nessa empresa, de repente a equipe cresceu, de repente de um estagiário, eu estava com uma equipe que ela chegou a 160 pessoas, eu formado em engenharia da computação. O que eu fui fazer? Fui procurar um curso de extensão. Eu falei, eu preciso estudar administração. Preciso estudar administração porque eu não sei nada de administração, só sei desenvolver, só sou programador, só sei código. O que eu faço agora? E eu fui e me inscrevi na GV, num curso de pós-graduação de administração de empresas. Foi uma das melhores coisas, uma das melhores decisões que eu fiz na vida, porque pela primeira vez eu comecei a ser exposto a outras pessoas que estavam também em posição de gestão, onde elas estavam fazendo relacionamento com pessoas, onde elas estavam tendo que construir equipe, gerenciar equipe, exigir daquela equipe que gerasse algum resultado. Para mim, e para quem me conhece lá de trás e para quem sabe o que eu faço hoje, foi um divisor de águas total. Eu nunca tinha subido, por exemplo, num palco na vida ou para fazer uma apresentação na vida antes de fazer esse curso de administração. Tem muita gente que me pergunta, o curso de administração, você aproveitou o curso de administração em si, ou a pós-graduação, o MBA? Eu não aproveitei o curso, eu aproveitei o relacionamento com as pessoas. Porque como eu nunca tinha tido exposição a um cargo de gestão, a partir do momento que eu estava num ambiente onde eu era mascote, todo mundo lá era gerente, era diretor, já estava numa posição, eu estava numa posição totalmente de ficção naquela questão de gestão de pessoas, mas tinha gente lá que era gerente, que era diretor de outras empresas. Então essa troca com essas pessoas foi uma coisa muito rica. Em 2005, aquela empresa americana foi comprada pelo banco JP Morgan, que é um dos maiores bancos que existem no mundo. E o pessoal vendo meu trabalho lá à frente do banco JP Morgan, o CIO do JP Morgan, ele foi do Brasil, ele tinha sido promovido para CIO Latam e me convidaram para assumir como CIO do banco JP Morgan no Brasil em 2005. Na época, eu com 29 anos. Com certeza eu fui. Um puta de um cargo, uma puta do movimento, assim, um movimento que você fala, uau, agora você é diretor de um banco, com 29 anos. Eu fui, o meu cargo, que estava no cartão de visitas, ele era VP, Vice President de IB, de Investment Business, de Investment Banking Technology. Aquele negócio lá que eu ia em restaurante, eu levantava o nariz, só comia todos os dias. Eu comecei a ter 3 dígitos de peso, eu ganhei minha gastrite e assim, tudo que eu fui fazer lá no banco JP Morgan deu errado. Simplesmente. Porque com 29 anos,
você não tem a mínima habilidade para assumir uma posição de realmente de CIO, de diretor de tecnologia numa multinacional global. Porque uma coisa que eu fui aprender depois, e eu que sou uma pessoa que eu sei falar com as máquinas muito mais que com as pessoas, uma coisa que eu fui aprender depois é que a partir do momento que você começa a crescer na sua carreira, não é mais a habilidade técnica que conta, mas é a habilidade de relacionamento interpessoal, é habilidade política, é como que você vai convencer o outro a aprovar aquele seu projeto, independente se aquele seu projeto é bom ou é ruim, como que você vai convencer o outro a fazer um jogo feio para demitir um outro que está te atrapalhando, como que você vai convencer um outro para dar uma facada nas costas de um funcionário que você não gosta. Você começa a aprender esse tipo de coisa quando você começa a subir no degrau corporativo. Nessa época, eu posso dizer que eu fiz as coisas mais feias que você pode ver no ambiente corporativo no mundo. Você vai até lembrar, não sei que ano começou Big Brother, mas isso daqui foi 2005, 2006, 2007, 2008. Eu virei total fã de Big Brother, porque Big Brother é o ser humano do jeito que ele é. Você vê ele puxando o tapete, você vê ele dando facada pelas costas, você vê ele enganando os outros. Alguém aqui já assistiu Walking Dead também? Walking Dead, para quem já assistiu, é o ser humano cru, assim, é o ser humano sem filtro, é o ser humano que está lá para sobreviver. Quando eu entrei aqui nesse cenário, eu conheci o ser humano desse jeito. Para mim foi a maior escola do mundo. Eu entrei lá, que era uma equipe desse tamanho. A missão que eu recebi, que eu não tinha nenhum tato com pessoas, eu não sabia o que eu estava fazendo, era para reduzir uma equipe que era desse tamanho para uma equipe que era desse tamanho. Eu comecei a gerenciar projetos com budget de dezenas de milhões de dólares e todos os projetos estavam cagados. Eu absolutamente não sabia o que fazer naquela situação. Tanto que na primeira oportunidade que eu tive de mudar... Você muda para mim? Na primeira oportunidade que eu tive de mudar, eu mudei. Porque estava tudo desenhado para dar errado naquela situação do JP Morgan. E eu fui para um outro banco paga bem, eu fui para um outro banco, que era o Credit Suisse, que eles tinham acabado de comprar uma corretora aqui no Brasil chamada Redding Grifo. O CIO da Redding Grifo, ele tinha começado lá como estagiário e me chamaram para ir para o Credit Suisse Redding Grifo para profissionalizar a equipe de tecnologia, para ficar no lugar daquele CIO que tinha começado lá como estagiário, e eu fui lá para ficar no lugar dele. A gente fez um plano de transição de 1 ano, e assim, nesse cenário eu nadei de braçada. Depois que eu passei 2, 3 anos num ambiente onde eu estava na selva, e eu tive que aprender a sobreviver na selva, daí quando eu vim para cá, para um outro cenário, nadei de braçada, e eu fiquei muito amigo do Renato. E o Renato, ele era o CIO da Redding Grifo. A Redding Grifo foi comprada pelo Credit Suisse. Eu estava lá para ficar no lugar dele. A gente começou a sair à noite. A minha esposa ficou amiga da esposa do Renato. Elas queriam abrir uma loja de roupa. Como eu disse, quando você começa a subir na carreira corporativa, não é mais o seu lado técnico que se sobressai. É o seu lado político, de relacionamento, de fazer parcerias, de manipular pessoas. E assim, quando eu estava aqui nadando de braçada, estava muito fácil. Porque eu já tinha ido para a selva, agora eu já aprendia, já sabia lidar nesse ambiente. E quando eu comecei a ficar muito próximo do Renato, as esposas queriam abrir uma loja de roupa. A gente foi ver quanto custa abrir uma loja de roupa. A gente viu que era muito caro abrir uma loja de roupa. A gente falou para as esposas: olha, em vez de abrir uma loja de roupa, vamos fazer um site na internet para vocês cuidarem, porque esse site a gente pode fazer de final de semana sem gastar grana. E vocês param, eu vou falar, vocês param de encher nosso saco que vocês querem abrir uma loja de roupa, vocês cuidam do site, porque daí a gente não gasta grana. E a gente fez isso em agosto de 2008, um site para as esposas cuidarem, que na época a gente chamou de um site chamado Buy Me Car, que nós desenvolvemos em 4 finais de semana. Buy Me Car, a minha esposa é Marcela, a esposa do Renato é Karen. Então o nome do site, quando você pega 2 engenheiros para desenvolverem um site, criatividade zero, a gente pegou as iniciais das esposas para fazer um site na internet. Colocamos no ar o site em 18 de agosto
de 2008 e as esposas começaram a cuidar daquele site. E era um site onde você podia criar look. Você podia fazer um negócio como esse, você fazia uma colagem de produtos que estavam na internet. Alguém aqui já ouviu falar do Pinterest? Quem já ouviu falar do Pinterest? Pinterest foi lançado em 2009. Um ano antes, a gente lançou uma ferramenta igualzinha à ferramenta do Pinterest, só que em vez de chamar de PIN, a gente chamou de ferramenta de captura do BuyMeK. Então assim, cabeça de engenheiro, né? Mas com a ferramenta de captura do BuyMeK, você podia ir em qualquer site da internet, você pegava um vestido, você pegava um sapato, você pegava uma bolsa, você pegava um brinco, você fazia uma colagem daquela composição, e se você clicasse no vestido, você ia direto para o site onde você podia comprar aquele vestido. As esposas começaram a divulgar o site. A gente colocou o site no ar em agosto de 2008, 18 de agosto de 2008. No começo de 2009, o site estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia, 500 mil de pessoas por mês, gastando zero. O que aconteceu no final de 2008 e começo de 2009? Para quem se lembra, auge da crise do mercado financeiro. Lehman Brothers quebrou. Eu estava como diretor de tecnologia no Credit Suisse. Todo o mercado financeiro, as pessoas estavam sendo demitidas. O mercado estava implodindo. E eu e o Renato, nós tínhamos feito um site em 4 finais de semana que a gente gastava zero para deixar ele no ar. Minto. A gente gastava R$30 num hosting compartilhado da Local Web, mas a gente gastava R$30 para deixar ele no ar, e ele estava atraindo no começo de 2009, há 10 anos atrás, 30 mil pessoas novas por dia, 500 mil de pessoas por mês. O que eu e o Renato a gente decidiu fazer? A gente falou, olha, o que a gente faz? A gente não dá para cuidar do negócio desse tamanho sendo diretor de banco, de tecnologia de banco. A gente tem 2 opções. Ou a gente pede as contas e vai para frente para ver se esse negócio dá certo, ou a gente desliga. A gente se reuniu no final de semana, no sítio do Renato, e a gente começou a colocar no papel o que a gente aprende na faculdade, ou sempre, se vocês forem lá no Sebrae, vocês vão ouvir falar de plano de negócio. Então a gente aprende que quando a gente quer ser empreendedor, a gente tem que escrever um plano de negócio. E eu e o Renato, isso era março de 2009, a gente abriu um computador lá no sítio dele no final de semana e foi escrever nosso plano de negócio em março de 2009 de um site de moda, que era uma rede social de moda, que a gente não sabia que era rede social, porque o termo rede social não existia ainda. O Facebook entrou no Brasil em maio de 2009. O termo rede social só começou a ser utilizado no final de 2009. Nessa época, o termo que era utilizado era comunidades por conta do Orkut. Então, de repente, a gente tinha criado uma rede social que a gente não sabia nem o termo. A gente estava fazendo site de moda que a gente não entende de nada de moda, só olhar para mim que dá para perceber. A gente estava com 30 mil pessoas novas acessando aquele site por dia. E a gente foi escrever um plano de negócio. A gente abriu lá, planodinegócio.doc. Na época não tinha nem DocX. A gente não saiu da primeira linha. A gente fechou o planodinegócio.doc e a gente abriu um segundo documento que a gente chamou de regrasdojogo.doc. Esse a gente conseguiu fazer. Regrasdojogo.doc, a gente falou quanta grana eu ia colocar do bolso, quanta grana o Renato ia colocar do bolso, quanto tempo a gente ia ficar desempregado. Se a empresa desse dinheiro, o que a gente ia fazer com aquele dinheiro? E a gente decidiu ir para frente mesmo assim. Dia 1º de abril de 2009, no dia da mentira, nós pedimos a conta, a gente pediu demissão, a gente chutou o balde lá no Credit Suisse Redding Griffon, e a gente, no dia 1º de abril de 2009, a gente começou essa empresa a sério. O BuyMeK logo se tornou, ao longo de 2009, o maior site do segmento de moda no Brasil. Ele era maior do que todas as propriedades da Abril, ele era maior do que todas as propriedades da Globo, ele era maior do que a MTV, que tinha programas de moda. Todo mundo fez parceria com a gente. Aqui tem alguma coisa de parceria? Não, porque eu peguei a pesquisa do Google. Não tem, mas a gente transformou, aqui não é Ana Hickman, mas a gente transformou a Ana Hickman numa modelo virtual, fez parceria com um monte de gente. Em 2002, pode trocar para outra. Em 2002, a gente decidiu mudar. Olha a Ana Hickman aqui, que a gente transformou ela numa modelo virtual. Em 2002, a gente recebeu 2 rodadas de investimento
e a gente decidiu mudar o nome do Buy Me Cá para um outro nome chamado Fashion Me, porque a gente queria fazer globalização da empresa. Nós tínhamos na época cerca de 4,5 milhões de usuários. Os nossos top 5 mil usuários passavam uma média de 5 horas por dia no site. Então assim, era uma loucura. E a gente pegou grana para internacionalizar o site. A gente chegou a abrir um escritório em Nova York. Para quem conhece Nova York, no meio da Fashion District, na 39 com a 7ª. Assim, a gente jogou um monte de dinheiro fora, porque deu tudo errado lá. Mas foi uma puta uma experiência legal. Eu dei palestra na New York Fashion Week. Então, a gente foi eleito na revista Fast Company como na lista dos 100 mais criativos do mundo dos negócios em 2012. Aconteceu um monte de coisa legal. E tudo porque a gente começou a pensar o mundo de uma maneira diferente. Uma coisa que eu aprendi quando entrei nessa jornada de empreendedorismo foi esse conceito aqui. Você troca para mim, por favor? Effectuation. Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre plano de negócio, que é o que eu tinha comentado antes? Tá. A escola tradicional de empreendedorismo, ela fala que quando você vai começar um negócio novo, você tem que pegar uma folha de papel e colocar o seu plano de negócio naquela folha de papel. Plano de negócio significa você determinar sua visão, missão, valores, quais são os pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Só que a verdade é que quando você está fazendo um negócio muito inovador, ou você está trilhando uma trajetória que ninguém trilhou antes, e você não sabe exatamente aquilo que você está fazendo, você não tem subsídio para fazer um plano de negócio. Quanto tempo? Tá. Você não tem subsídio para fazer um plano de negócio. E uma estudiosa chamada Sara Saravasti, ao estudar vários empreendedores, esses empreendedores que estão mudando o mundo, ela percebeu que esses empreendedores, eles pensam de uma maneira diferente. Em vez de planejar sucesso daquilo que eles estão falando, porque eles não conhecem as variáveis para planejar sucesso daquilo que eles estão falando, aqueles empreendedores que estão mudando o mundo planejam o fracasso daquilo que eles querem fazer. E fracasso, você sempre consegue planejar. Planejar fracasso é mais fácil do que planejar sucesso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem já viu esse filme? Levanta a mão. Quem não viu esse filme, levanta a mão. Ai, que legal, tem mais mão levantada agora. Para quem não viu esse filme, eu vou contar o final. Esse filme ele chama 127 Horas. É de um alpinista que ele sabe fazer uma trilha sozinho. No meio da trilha cai uma pedra no braço dele e ele não consegue soltar o braço. Ele tem duas opções: ou ele corta o braço, ele morre. No final do filme, para quem não viu, ele corta o braço, ele não morre, mas vale a pena assistir o filme mesmo assim. Mas para mim esse filme exemplifica muito bem o conceito de effectuation e como um empreendedor que está criando um modelo de negócio novo, um produto novo, trilhando uma jornada, trilhando uma trajetória, um caminho desconhecido, fazendo uma coisa diferente, ele tem que pensar. Todo empreendedor inovador, ele é um alpinista que ele sai para fazer uma trilha sozinho. Toda hora cai pedra no braço. Algumas horas você consegue tirar o braço, outras horas você não consegue tirar o braço, outras horas você tem que cortar o braço, e outras horas não adianta você cortar o braço, outras horas você tem que matar aquela pessoa jurídica, aquele projeto, porque se você não matar aquela pessoa jurídica, aquele projeto, aquilo vai influenciar a sua pessoa física. A pessoa física, ela sempre vai ter energia para fazer as coisas diferentes. Agora, a pessoa jurídica, foda-se, mata ela, parte para a próxima. E isso é o centro do conceito do effectuation. Effectuation, ele se baseia em 4 pilares, e a Sara Saravasti, estudando os empreendedores que estão mudando o mundo, ela falou: todo empreendedor que mudou o mundo, ele acabou se baseando nesses 4 pilares, sem saber que ele está se baseando naqueles 4 pilares. Primeiro pilar do effectuation, ele fala que é perda suportável. O quanto você, como inovador, empreendedor, está disposto a ir se tudo der errado. É a questão de planejar o fracasso e não planejar o sucesso. É mais fácil do que parece. É se olhar no espelho e decidir você com você mesmo quanto tempo e quanto dinheiro você está disposto a investir para ver se aquela sua ideia, se aquele seu produto, se aquela sua startup vai dar certo. Coloca isso no papel.
chegou naquele tempo e naquele dinheiro, para e vai fazer outra coisa. Não adianta. Não adianta ter aquela consciência, vou mais um pouquinho porque vai dar certo. Para. Porque a sua pessoa física vai ter energia, se você parar naquele ponto, para pivotar, para fazer outra coisa, para mudar de rumo, para arranjar emprego. Então, o primeiro pilar e o mais forte do Effectuation, que para mim esse é o melhor exemplo, é a perda suportável. O quanto você está disposto a ir se tudo der errado. Perda suportável, quem é empreendedor, você tem sócio. Quem é empreendedor aqui, você tem sócio. Perda suportável não é da sociedade, é do indivíduo. Porque os indivíduos, eles são diferentes. Você pode ser diferente do seu sócio. A sua ambição de vida pode ser diferente da do seu sócio. A sua conta bancária pode ser diferente. O carro que você quer comprar pode ser diferente. Então, assim, as pessoas têm estilo de vida diferente. Perda suportável é do indivíduo. Eu falei que o Effectuation são 4 pilares. Primeiro pilar, perda suportável. Segundo pilar, o futuro imprevisível. Terceiro pilar, como o futuro imprevisível, você vai testar possibilidades. Como o futuro imprevisível, você vai testar possibilidades. Você vai testar possibilidades através de parcerias, porque as parcerias te ajudam a testar novas possibilidades. Quem aqui já ouviu falar de Lean Startup? Levanta a mão. Quem não ouviu falar de Lean Startup, tem que ouvir falar, tem que comprar o livro do Eric Rice e tem que ler. Lean Startup, se você for ver, é exatamente o que eu falei agora. Lean Startup foi baseado no Effectuation e ele, se eu for resumir o Lean Startup do Eric Rice, ele fala, determina o quanto você quer investir em ciclos rápidos, onde você determina o fracasso daquele ciclo rápido ou a tese que você quer testar naquele ciclo rápido. Você parte do pressuposto que o futuro é imprevisível, você vai testar possibilidades e o tal do Customer Discovery significa testar possibilidades através de parceria. Parceria com seus clientes, com seus fornecedores, com seus parceiros, com todo mundo que vai ser influenciado por aquele desenvolvimento que você está fazendo. Essa escola de pensamento acabou virando a minha escola de pensamento. A nossa empresa, ela acabou crescendo, acabou sendo a maior do Brasil de 2009 até 2013. Em maio de 2013, eu tinha 4,5 milhões de usuários únicos acessando o site todos os meses. Em junho de 2013, de 4,5 milhões, baixou para 40, 60 mil. Quem aqui sabe o que aconteceu? Quem aqui se atreve a saber? 2013. Aconteceu que um aplicativo entrou no mercado brasileiro chamado Instagram. E toda a discussão de moda, que era no desktop, que era principalmente dentro do meu site, migrou em cerca de um mês para um tal de Instagram. E meu site, praticamente, que eu era o maior do Brasil, eu fiquei irrelevante da noite para o dia. Irrelevante. Até quem é inovador, até quem que está atacando as grandes empresas, que está fazendo as coisas diferentes, que sai em capa de tudo quanto é revista, da noite para o dia, você morre por causa de uma inovação que um outro faz. Perda suportável, o futuro é imprevisível, teste de possibilidade, crescer através de parceria. A gente resolveu vender a empresa, vendemos a empresa, abri minha segunda empresa usando a mesma mentalidade, o mesmo critério. Como eu vim de mercado financeiro, Bitcoin era um assunto que eu comecei a estudar lá atrás, desde 2010, 2011. Comprei meus primeiros em final de 2010, começo de 2011. Estou com eles até hoje. E daí abri minha segunda empresa, que era o BitInvest, porque eu queria fazer alguma coisa relacionada a Bitcoin. Quando você é programador, quando você é empreendedor, você sabe que ideia não vale nada. E estudar vale um pouquinho. Ideia não vale nada. Todo mundo tem boa ideia. O que vale é a capacidade de execução. Como eu queria fazer alguma coisa relacionada a esse assunto, a única maneira de eu realmente estudar esse assunto era abrindo uma empresa desse assunto. Abri o BitInvest em começo de 2014. E no final de 2014 eu fui fazer fundraising do BitInvest, fui levantar capital, fui levantar dinheiro para eu poder crescer. O BitInvest ele se tornou muito rápido a segunda maior exchange de Bitcoin, ficava entre a segunda e a terceira do Brasil.
ao longo de 2014. E daí, quando eu fui levantar capital para o BitInvest, eu fui falar com o pessoal da Redpoint Ventures. E na conversa com o pessoal da Redpoint Ventures, o Manuel estava até aqui, que fez a conversa comigo, o pessoal da Redpoint Ventures virou e falou para mim: olha, Flávio, a gente não vai investir nesse assunto de Bitcoin agora, porque ninguém está falando de Bitcoin. Bitcoin em 2014 era só para fazer besteira. Ninguém está falando desse assunto, só que a gente está falando com o Banco Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil, e a gente queria que você ajudasse a desenhar e a cuidar desse projeto. O que você acha? Eu falei: nem fudendo, não quero, não faz sentido. Eu tenho a minha empresa, eu não quero ser funcionário do Itaú, não preciso, não é isso que eu estou buscando, eu quero dinheiro para minha empresa. Ah, mas você não quer conversar com o pessoal do banco? Lógico que eu quero, eu tenho uma empresa de Bitcoin, com certeza eu quero conversar com o pessoal do Banco Itaú. E eu fui conversar com o pessoal do Banco Itaú, e na conversa com o pessoal do Banco Itaú, que foi uma conversa muito rápida, foi uma conversa assim: olha, Flávio, a gente quer se aproximar de startups. Todo mundo fala que as startups vão mudar o mundo, vão mudar o mercado. A gente não sabe, de forma humilde falando, a gente não sabe trabalhar com startups. A gente tem tanto de grana e carta branca para você desenhar um projeto para a gente se aproximar de startups. Você topa? Tá gravando, mas eu vou falar isso para vocês. É difícil quando o banco vira para você e fala: toma carta branca e grana, vai lá e faz o negócio, você topa? Eu falei sim. E daí eu comecei a desenhar, em novembro de 2014, o projeto do Cubo. Alguém aqui já ouviu falar do Cubo? Legal. E comecei a desenhar, em novembro de 2014, o projeto do Cubo. O BitInvest. Bitcoin, naquela época, 2014, era um assunto complicado, continua sendo um assunto complicado. Eu virei para mim mesmo, voltando para o conceito, para a mentalidade de effectuation, perda suportável. Eu tinha no BitInvest, naquela época, devia ter mais, entre 1 e 2 milhões de reais de dinheiro de cliente, mais ou menos 1 milhão de reais em bitcoins de cliente. Perda suportável, eu não queria perder aquela grana dos clientes. Então assim, eu virei para mim mesmo e falei: olha, eu vou começar a me dedicar para esse projeto, eu vou me desfazer desse negócio, vou vender para alguém porque eu não quero ter essa dor de cabeça. Liguei lá para o pessoal da Foxbit que estava começando, a gente falou, fez 2, 3 reuniões e vendi 100% do BitInvest, passei praticamente 100% do BitInvest para o pessoal da Foxbit. Alguém aqui conhece eles? Legal, tem o pessoal que conhece, passei para eles e comecei a me dedicar só para o projeto do Cubo. Projeto do Cubo, perda suportável, mesma mentalidade. Quanto de grana que a gente tinha, o que dava para fazer com aquela grana? Em 10 meses da primeira conversa, a gente abriu o Cubinho em setembro de 2015 e que de setembro de 2015 até 2018, o Cubo ele absolutamente se consolidou como a iniciativa mais relevante no Brasil de conexão entre grandes empresas e startups, e a iniciativa mais relevante no Brasil de pegar a startup e colocar cliente na frente daquela startup. Para quem não conhece o Cubo ele não é uma incubadora, não é uma aceleradora. O Cubo ele é um espaço físico, é um prédio. Hoje, a gente se mudou no ano passado para o Cubão. A gente foi para o Cubinho, hoje a gente está no Cubão. No Cubinho tinha espaço para 250 pessoas trabalhando. No Cubão tem espaço para 1.250 pessoas trabalhando. No Cubinho circulavam 600 pessoas por dia. No Cubão circulam mais do que 2.000 pessoas todos os dias. E são 2.000 pessoas para falar sobre inovação, tecnologia, novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar. Isso está criando muito valor. E foi um super sucesso, foi uma coisa que efetivamente está fazendo a diferença na vida das startups que estão no entorno do Cubo, na vida das empresas que estão no entorno do Cubo. E quando eu fui para o projeto do Cubo, quando o pessoal do Itaú me convidou, e daí eu vou contar no palco pela primeira vez essa história, o Guerra, que era o CIO do Banco Itaú, ele me perguntou: Flávio, eu posso ter seu compromisso de ficar nesse projeto por quanto tempo? Porque ele falou de forma muito inteligente, a gente sabe que você manter um empreendedor dentro do ambiente assim corporativo, porque o empreendedor ele é uma pessoa inquieta, toda hora quer fazer uma coisa diferente. Acho que aqui a gente está falando de carreira, por onde passou, o que fez, o que não fez.
você tem que ser inquieto. O mundo está mudando cada vez mais rápido. A má notícia que eu sempre trago quando eu faço palestra é que a gente não vai conseguir acompanhar essa mudança, essa velocidade de mudança do mundo. A única opção que nós temos é tentar acompanhar, porque a gente não vai conseguir. E para você tentar acompanhar, você tem que ser inquieto. Então o Guerra virou para mim e falou: Flávio, por quanto tempo você me dá um compromisso que você vai ficar à frente desse projeto do Cubo? E eu falei para o Guerra: vou ficar 2 anos. E palavra na vida é tudo. Você dá a sua palavra, é tudo. Eu vou ficar 2 anos. Isso era 2014. Começou a chegar final de 2016, eu estava começando a chegar perto dos 2 anos. Nós estávamos no Cubinho, a gente começou a falar da expansão do Cubão. O Guerra virou para mim, o Ricardo Guerra, perguntou de novo: Flávio, posso contar com você mais 2 anos? Pode contar comigo mais 2 anos. Vou ajudar a colocar o projeto em pé, mudança do Cubinho para o Cubão, e depois a gente conversa, que vai saber o que vai acontecer no mundo depois de 2 anos. E quando agora em 2018 estava chegando perto desse período de 4 anos, eu comecei a conversar com o Banco Itaú, com o pessoal da Redpoint Ventures, que é cofundadora do Cubo, com o mercado, qual que seria um próximo passo. Eu defini no meio de 2018 que eu iria para a Redpoint Ventures, porque até para completar essa jornada nesse mercado de empreendedorismo, de inovação, de startups, porque fui já de mercado corporativo, empresa pequena, fui já de mercado corporativo multinacional, fui empreendedor, recebi rodada de investimento, vendi. O que estava faltando agora era a parte de investir. Então, fechei com a Redpoint Ventures, a gente começou a planejar uma transição em maio do ano passado, que a gente anunciou em novembro do ano passado, que daí eu saí do Cubo para ir para a Redpoint Ventures, e hoje eu estou como investidor na Redpoint Ventures, que é um fundo de venture capital que investe em startups. Então, assim, quando o pessoal me convidou para vir para Campus Party e me falaram: Flávio, você quer falar sobre o que? Eu quero falar sobre carreira, que eu sou o pior exemplo para subir num palco para falar sobre planejamento de carreira, porque eu nunca consegui planejar minha carreira. Essa que é a grande verdade. Eu já vi gente que tem um negócio super estruturado. Já sentou uma pessoa para falar comigo no Cubo, que abriu uma planilha Excel, falando assim: olha, hoje eu sou gerente, daqui a 2 anos eu vou ser gerente sênior, daqui a 3 anos eu vou conhecer minha namorada, que daí eu vou me casar com ela daqui a 5 anos, vou ficar com ela casado 2 anos, vou ter filho depois, e daí nisso eu já vou ser diretor, daí eu vou querer comprar uma casa na praia. Daí eu falei: cara, para, você jura? Você deve ser muito bom, porque eu nunca consegui fazer isso na minha vida. Porque é muito difícil, o mundo está mudando cada vez mais rápido. Uma coisa que eu aprendi e que eu queria deixar para vocês estudarem, e que isso absolutamente está me ajudando, foi esse conceito de effectuation. É ser inquieto. Toda oportunidade que você tem na vida, na sua frente, você se olhar no espelho e você tomar uma decisão, você com você mesmo, se você vai abraçar aquela oportunidade. Você nunca vai saber se aquela oportunidade vai dar certo, vai dar errado. Vocês não imaginam que no dia que eu aceitei fazer um projeto sem fins lucrativos para fomentar empreendedorismo no Brasil, vocês não imaginam que eu vi as propostas que eu tinha na minha frente. Será que aquilo vai dar certo, que aquilo vai dar errado? Você nunca vai ter essa certeza, que é a questão do futuro imprevisível. Só que você sempre vai conseguir controlar, você com você mesmo, a sua perda suportável. Chegou na sua perda suportável, vai fazer outra coisa. E foi assim que eu fui construindo, um passo depois do outro, essa minha carreira, que hoje eu estou bastante feliz com ela. E eu posso falar de peito bem aberto, que até esses passos que eu dei acabou contribuindo com a vida de muitas pessoas ao longo dessa trajetória. Perda suportável, futuro imprevisível. Como futuro imprevisível, você vai testar a possibilidade, e como futuro imprevisível, você vai testar a possibilidade através de parceria, porque as parcerias ajudam a testar novas possibilidades. Gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, e eu estou aqui mais 1 minuto, se vocês tiverem uma pergunta, e vou estar aqui do lado também. Valeu, obrigado. É isso? Obrigado. Tem quanto, tá? Acho que tem 1 minuto, é isso? 2? Sim, tá. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa?
Boa tarde. Bom, eu sou do mercado financeiro também, hoje tenho uma startup. Me identifico muito com a tua história, é a segunda vez que eu estou participando da tua palestra. A última vez foi lá em Natal, você esteve lá, a gente conversou, peguei teu cartão e hoje, coincidentemente, aqui. E é bem interessante ver que essa evolução ela continua, né? Eu te vi, tu estava no Cubo ainda e hoje já está em outro empreendimento. Hoje a gente vê a dificuldade de empreendedores conseguir investimento para startups. E principalmente lá na região Nordeste, onde a gente mora, a gente encontra muitas barreiras. A gente queria saber por onde nós que estamos lá no Nordeste devemos caminhar para poder chegar aos investimentos necessários para empreender. Porque até então a gente não encontrou a resposta. E queremos levar para outros. Não pensando apenas no nosso negócio, a gente quer poder compartilhar essa ideia. Alô? Isso é um tema de uma palestra à parte, tá? Mas eu vou falar um negócio que eu sempre faço. Eu estou nesse mundo de startups, de inovação, de empreendedorismo, desde 2008, 11 anos. Nunca faltou dinheiro para bons projetos. Dinheiro sempre existiu e sempre vai investir e sempre vai existir para bons projetos. O problema é você ter um bom projeto. É difícil pra caramba. Você não vai pegar o dinheiro se você já não mostrou capacidade de execução, se você já não tem cliente te dando feedback que aquilo que você está fazendo é legal, se você não trilhou uma jornada. Você só consegue esse dinheiro para tirar a ideia do papel do chamado FFF, Family, Friends and Fools, família, amigos e idiotas. Porque só família, amigos e idiotas te dão dinheiro para você dar os primeiros passos. Porque é quem gosta de você ou quem é idiota e não te conhece. Então assim, mas quando você tem um bom projeto na mão, você vai estar no mercado, você vai estar falando com as pessoas, você vai conhecer quem é investidor, você vai chegar, porque existe. Então eu sei que essa minha resposta ela é complicada. Conheço muito empreendedor do Nordeste, conheço muito empreendedor do Norte, conheço muito empreendedor do Sul. É questão de você ser inquieto e se mexer e ter um bom projeto. Nem todo bom projeto, nem todo empreendedor que acha que tem um bom projeto na mão, ele tem um bom projeto. Mais perguntas? Não perguntas? 3, 2, 1. Obrigado, gente. Valeu.